Eu tô me achando tão estranho com esse cabelo roxinho. Tô me achando tão esquisita, porque eu lavei e aí a pessoa está com preguiça de secar, ele tá molhado, bem úmido. Preguiça de soltar pra dar meu volume, então eu tô me sentindo retida, hein? Sejam bem-vindos a mais um Compartilhando Insights. Eu sou Sâmia Carvalho. Você está convidado a fazer uma reflexão aqui comigo. Hoje a gente vai aprender um pouco, bem superficialmente, porque esse assunto é bem complexo, mas eu acho que dá pelo menos eu consigo abrir um arquivo que existe dentro de você e vai fazer você entender algumas coisas. Hoje a gente vai falar sobre arquétipos. Marcão, solta a vinheta, por favor. Bom, pessoal, compartilhando insights hoje eu quis falar sobre arquétipos porque é uma coisa que algumas pessoas não fazem ideia do que é. Eu, pelo menos, quando eu escutei essa palavra a primeira vez, eu fiquei sem entender nada. Então, é bem superficial esse vídeo, é mais para abrir uma caixinha na mente de vocês, é uma explicação, vamos dizer assim, que é bem superficial, não é superficial a palavra. É uma explicação bem leiga, tá? Mas que se você entender ela e aí você quiser ir a fundo na informação, querer saber um pouco mais, você tem muito conteúdo no YouTube bom, tem alguns livros bons, principalmente o livro do meu querido Jung, o Homem e seus Símbolos lá, fala bastante sobre isso. Mas aí já é um conhecimento mais avançado. É interessante a gente ter esse conhecimento, pelo menos superficialmente, porque você já muda o seu olhar para muitas coisas, tá? Então, assim, que nem um arquétipo de. Se eu falo para você o que é um arquétipo, arque é de antigo, né? E tipo é forma. Então, assim, é uma forma antiga de ver as coisas. E isso fica no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É tudo que a gente está alimentando o tempo todo na nuvem, os nossos pensamentos. Então, isso legalmente falando, tá? É só para abrir sua mente para uma informação que eu vou colocar aí dentro agora, tá? Então, assim, tudo que você pensa não é nada aleatório. Ou foi implantado ali, né? O filme A Origem começa com uma frase muito interessante, fala assim, o que é mais perigoso, né? Qual o parasita mais perigoso do mundo? Né? Aí ele vai falando, ele fala assim, é uma ideia. Porque uma ideia, uma vez que ela se instala na sua mente, é quase impossível erradicá-la. A única maneira de você trocar uma ideia da sua cabeça é colocando uma informação, jogando luz em cima dela. Informação é luz, né? Então você joga luz e aí muitas vezes você vai ver que aquilo ali é só uma crença. Você vai falar, nossa, não tem nada a ver isso aqui. Quando eu entendi os arquétipos, eu comecei a enxergar toda a realidade e ver como a gente é manipulado o tempo todo. Então, assim, o arquétipo ele pode mostrar para você tanto uma coisa que carrega uma frequência boa quanto que carrega uma frequência ruim. Então, assim, dentro do nosso cérebro existem os neurotransmissores, né? E cada imagem, principalmente da natureza, elas vão evocar esses neurotransmissores na gente, porque isso é muito antigo. Isso é de muito antes, não está na nuvem há muito tempo. Então, assim, sabe aquela pessoa que vê uma borboleta? Geralmente a gente atribui a borboleta a um sinal, né? Quando a gente quer pedir alguma coisa, meu editor tem uma história bem legal sobre isso, né? Aí pedi para ver uma borboleta, sabia que era impossível ver uma borboleta. Aí um dia eu tive que sair na rua em plena pandemia, uma chuva de borboleta na rua. Borboleta é um arquétipo de transformação. Por quê? Qual é a história da borboleta? Aí você vai lá pesquisar. Ela é uma lagarta, né? Até que em um certo momento, é só uma lagarta, ninguém dá nada pela lagarta, né? A gente olha assim, aquela cara meio de uma lagarta. E aí, até quando chega em certo ponto, a carcaça dela vai ficando pesada, né? E aí ela fala, meu, agora e agora? Agora ferrou, né? Eu vou morrer. E aí ela se pendura lá em algum lugar, se esconde, e aí ela vai passando por aquele processo, passando, até que aquela casca horrorosa se solta, depois você vai ver um vídeo desse. E aquilo ali já gera uma transformação dentro da sua cabeça. Principalmente você carregando essa frequência que eu estou te mandando agora, que aquilo representa alguma coisa. Seus neurotransmissores entendem que aquilo é uma transformação e aquilo opera dentro de você. Então, assim, o arquétipo da borboleta é um arquétipo de transformação. E aí depois ela vira aquela borboleta linda, maravilhosa, que tipo assim, meu, você é uma lagarta, agora você é uma borboleta. Aquilo é um lembrete de Deus pra gente lembrar de muitas coisas que a gente vai fazer aqui, né? O jeito que a gente chegou não é o jeito que a gente tem que ir embora, a gente tem que passar por uma transformação. Então a borboleta, ela carrega a borboleta é um arquétipo de transformação, porque ela carrega essa história.
Aí você vai e usa o arquétipo lá, o Hélio fala muito isso numa aula dele. O arquétipo do gavião. O que o gavião faz, né, gente? Ele voa lá em cima, ele voa sozinho, ele tem um olhar estratégico. Tem um certo ponto lá que ele arranca. Eu não sei direito a história, mas ele fica sozinho, ele se sacrifica e arranca as unhas dele, e aí depois nasce tudo de novo e ele ressurge das cinzas. Também é um arquétipo. O que essa história está evocando dentro da sua mente, né? O que isso significa? É um arquétipo de transformação também, mas com uma outra história. E todos os animais, eles são um tipo de arquétipos. Eu não vou começar a falar aqui sobre, né? Mas assim, que nem os cervos é um arquétipo de transformação espiritual, né? Porque são muito puros. Tem todo um estudo por trás disso. O que a gente tem que ficar atento na história dos arquétipos? Qual arquétipo está sendo inserido na sua mente? E assim, não só passa pelo reino animal, tá? Aí você vai ter também os arquétipos humanos, né? Então, assim, que nem o Hélio fala, que o arquétipo do amor e da feminilidade é a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe foi uma construção ali, tem todo uma outra vertente atrás da história da Marilyn, mas a gente não pode negar, a temporal, ela foi montada para isso, né? Ela não era assim, ela foi montada, né? Tanto que a Marilyn era uma coisa e a própria... Eu esqueci o nome dela. Põe aqui para mim o nome dela real, porque o nome dela não era Marilyn. A Marilyn é uma coisa fabricada. Mas, até hoje, até os tempos de hoje, né? Da época dela até os tempos de hoje, ela evoca uma coisa de, meu Deus, bela, né? Que bonita, queria ser como ela. E os homens, nossa, queria ter ela, né? Ela tem essa coisa, né, capitalista, digamos assim. Mas não é só esse tipo de beleza que tem. Mas ela é um arquétipo. Então, eu tava vendo aqui no YouTube alguns vídeos, tem... o arquétipo da Jessica Rabbit, que é de um filme aí do... Esqueci o nome do filme também, vou pedir pro editor deixar aqui. E ela é toda sedutora, ela tá com um vestidão vermelho com uma fenda, o vestido tomara que caia, e ela é misteriosa, a metade do rosto dela não aparece, enfim. Também tem esse arquétipo, bem interessante. Então, assim, os arquétipos, eles podem ser da natureza, eles podem ser criados, e aí aquilo, alimentando o inconsciente coletivo, ganha uma forma, ganha uma energia, né? Uma forma de pensamento. E você escolhe se usar eles a seu favor ou não. Então, assim, você pode colocar aí um arquétipo muito bom para se falar da sereia. Gente, eu vejo algumas coisas que, tipo assim, que nem, sabe? Eu tenho amigas assim. Eu tenho uma amiga que ela tem uma tatuagem de sereia e ela não dá certo com ninguém, né? Tipo, ai meu Deus, os caras todos se encantam por ela, não conseguem ficar com ela. Gente, a arquétipo da sereia. A sereia é o quê? Qual é a história da sereia, né? Mitologicamente falando. Ela tá lá no mar, ela tem uma voz maravilhosa, ela é incrível, ela é linda, mas ela abre a boca, ela canta, ela mata as pessoas, né? Então, assim, e outra, ela é impenetrável. A parte de vida não tem, né? Ela não tem como, né? Não dá. Então, assim, isso é um arquétipo muito forte. Aí quando eu vejo alguém com uma tatuagem de sereia, eu falo, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, Samir, eu tenho uma tatuagem de sereia, o que eu vou fazer agora? A gente precisa pensar num outro símbolo aí para... Ou você precisa ter muito claro essa informação, sabe? Para não ficar sobre essa influência, porque também tem muito isso, né? A gente às vezes acha assim, ai, nossa, então agora ferrou, eu não vou dar certo com ninguém porque eu tenho uma tatuagem de sereia, porque eu gosto de sereia. Não, gente, informação é poder. Então, se eu tô te falando isso e você tem essa informação registrada dentro da sua cabeça, a partir do momento que você entendeu, fala assim, ah, tá, mas eu não sou essa pessoa e tal, você que dá a ordem, você que é um mestre da sua realidade, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando, informação é poder. Muitas vezes aí você fala isso para a pessoa e a pessoa desbloqueia essa chave. Fala assim, ah, então é isso. Não, mas eu não sou essa pessoa. Eu não me identifico assim com isso. Aí você pode usar algum outro arquétipo que possa amenizar isso. Então, eu sinto que segmentou mesmo o conhecimento. Eu acho que é isso. Eu falei bastante nesse vídeo. Falei coisas que eu nem sabia que eu ia falar, mas saiu. Então, se saiu é porque precisa estar aí. Vou pedir para você me seguir no Instagram, porque lá eu vou começar a postar mais, vou começar a abrir caixinha de perguntas, sabe? Porque às vezes você quer responder na hora ali e aqui no YouTube não tem essa possibilidade. Então, fica aí meu Instagram, Samia de Carvalho 11, vou pedir para você me seguir lá e você curtir esse vídeo, compartilhar, deixar like, deixar dislike, se você quiser deixar a sua dúvida aqui, eu tenho o maior prazer em ler, gosto muito de responder comentário.
Porque dá para sentir que as pessoas têm uma parcela ali, gente, que está querendo despertar, que está querendo desdobrar uma realidade melhor. E isso é tão bom, isso é tão bonito, sabe? Às vezes a pessoa só precisa do mensageiro certo. A mensagem, ela pode estar em todos os lugares, principalmente nas coisas naturais da realidade. Mas às vezes ela precisa estar num envelope diferente, digamos assim, né? Então, assim, considere que eu sou um envelope diferente para passar essa mensagem aqui para frente. E você é um outro tipo de envelope e a mensagem tem que ser propagada. Então, assim, o que você aprender, não deixa só para você. Nem que você não compartilhe esse vídeo, mas assim, senta e conversa com outra mente sobre isso, com outras mentes. Tenta compartilhar isso, porque a gente precisa disso para desdobrar uma realidade melhor. A gente se descolar dessa realidade ruim que está se apresentando para a gente, porque a gente não é fruto disso, sabe? A gente é fruto de uma coisa muito maior, a gente não é fruto desse caos que tá, a gente é fruto de uma ordem intrínseca que tem no universo, que existe toda uma vontade por trás, existe uma razão suficiente para tudo, entendeu? Não vamos deixar a inteligência artificial dominar tudo e essas grandes famílias oligarcas malditas que controlam o mundo e que controlam, assim, tudo, né? Controlam essa plataforma que você está me assistindo, controlam tudo, não vamos deixar, não vamos entregar o jogo para eles assim tão fácil, né? Vamos desdobrar coisas melhores, vamos aprender mais sobre nós mesmos, porque é isso que a gente precisa fazer, aprender sobre nós, olhar a realidade como uma bênção e não como uma coisa horrível, sabe? Como é pintado em filme, como é pintado em música, como eles tentam manipular o tempo todo como uma coisa ruim, sabe? Não fica, não cai nessa vibe. Então, assim, fica aqui nesse canal. A gente vai continuar desbravando essas coisas, essas mentalidades aí, e é um prazer, assim, estar aqui com vocês. Então, assim, conto muito com vocês. Deixa aí sugestão para próximos vídeos, porque é só o começo. Compartilhando insights. Volta a qualquer momento com mais sabedoria e mais ganho. E é isso. Um beijo grande e obrigado por estar aqui. Beijo.